Olá, eu me chamo Amanda e sou graduanda do terceiro período do curso de Farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. E como participante do projeto de extensão denominado Vamos Experimentar Biologia e Farmácia no Ensino Médio em Tempos de Pandemia, hoje irei apresentar brevemente um dos filhos do reino animado, o porífera. Os seres deste filo, assim como todos os animais, têm como característica serem multicelular, eucarionte e heterotrófico. Os poríferos são seres aquáticos, vivem fixos a rochas ou a estruturas submersas, e a grande maioria habita os mares. O corpo destes animais pode se assemelhar a um vaso, a um tubo ou um barril, com uma grande abertura superior, o ósculo, e uma cavidade interna, denominada átrio, em que uma das suas células, que está em sua superfície interna, são os coanócitos, células flageladas que proporcionam o movimento da água no interior do átrio dos poríferos. Poríferos ou esponjas recebem essa denominação por possuírem em seus corpos a presença de poros. Este corpo é sustentado por um esqueleto de fibras proteicas e ou de espículas calcárias ou silicosas, não formam tecidos nem órgãos consequentemente. A nutrição, oxigenação, excreção e reprodução depende do fluxo constante de água pelo corpo desses animais. O fluxo ocorre em um único sentido. A água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, o que irei demonstrar por meio de uma prática. Nesta prática, denominada modelo prático de poríferos, o vegetal berinjela será utilizado para simular o funcionamento de um porífero. É importante que observem o fluxo da água pela estrutura da berinjela. Os materiais utilizados serão uma berinjela, um palito de churrasco, faca e um recipiente com água. Agora vamos ao procedimento. Primeiro, com o palito de churrasco, vou fazer furos horizontais na berinjela, de um lado ao outro, de sua estrutura. Esses furos irão simular os poros dos poríferos. Agora, com a faca, vou cortar a parte do cabo da berinjela e, em seguida, abrir um buraco nessa região. Esta abertura irá simular o ósculo de um porífero. Então, com o auxílio de uma faca sem ponta, vou retirar as sementes e parte da polpa da berinjela, para deixar a parte interna de sua estrutura oca. Essa parte interna oca irá simular o átrio dos poríferos. Chegamos ao experimento propriamente dito. Vou mergulhar a berinjela em um recipiente com água, de forma que fique completamente coberta pela água. Essa ação irá simular o comportamento dos poríferos em seu habitat aquático. Observem que, ao inserir a berinjela no recipiente com água, a remoção do ar devido à entrada de água na estrutura faz com que surjam bolhas a partir dos furos feitos com palito de churrasco, os quais representam os poros dos poríferos. Observem ainda que, ao apertar a estrutura do vegetal, a remoção do ar devido à passagem de água pela cavidade interna da berinjela, que simula o átrio do porífero, faz surgir bolhas a partir do orifício feito com a faca, o qual retrata o ósculo do porífero. Concluímos assim a demonstração de como ocorre o fluxo de água pelo corpo dos poríferos, entrando pelos poros, passagem pelo átrio e saída pelo ósculo. Por fim, vou fazer um corte transversal na estrutura da berinjela, para que possam ter uma ideia do que seria a cavidade interna, ou seja, o átrio de um porífero.
Nesta superfície desta cavidade interna estão as células flageladas dos poríferos, que também têm importância neste fluxo de água, do qual decorrem a nutrição, a oxigenação, a excreção e a reprodução dos poríferos. Para finalizar, uma curiosidade. Você sabia que pesquisadores têm descoberto que substâncias produzidas por alguns poríferos podem ter ação contra micro-organismos e até tumores? A seguir, são imagens de poríferos em seu habitat natural.